Olá pessoal, mais um programa Despolitizando aqui na Vem TV. E hoje eu tenho o prazer de estar com duas pessoas importantes na cidade, no estado de São Paulo, o Ramalho da Construção, deputado estadual, presidente licenciado do Sindicato das Indústrias da Construção Civil e pré-candidato a vereador. Bem-vindo. E Dr. Maurício Freire, delegado da Polícia Civil, ex-delegado geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, me corrija se eu estiver errando, hein? E agora diretor do Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, né? IIRGD. Exato. Aproveitando, diz pra gente o que significa o IIRGD. Tudo bem, olá pessoal, vocês que nos acompanham aí na Vem TV, é Instituto de Identificação Ricardo Gumenton Daut, que é o nome que dá ao Instituto, um ex-diretor, um grande pesquisador da identificação humana. Perfeito. E o senhor Ramalho, está afastado agora do sindicato para ser pré-candidato a vereador. Mas conta um pouquinho para a gente como é que é essa questão agora de esse período agora pré-candidatura aí para esse novo desafio, né? Igor, agradecer aí o convite, cumprimentar aqui o Dr. Maurício Freire, não só um grande profissional, mas um grande ser humano, chefe de família. E eu acho que o debate hoje vai ser muito importante a gente aqui ouvir as experiências do Dr. Maurício Freire, que é um exemplo a ser seguido. Quanto à pré-candidatura, começa aí nos próximos dias, é mais uma caminhada, né? Fazer política não é uma coisa fácil, às vezes o pessoal mistura muitas vezes uma coisa com a outra. Eu acho que é possível sim você conciliar a ética com a política e entendo que política é um instrumento para servir as pessoas e não se servir dela. Infelizmente, às vezes, muitos desvinculam disso e vê muito mais interesse próprio do que servir as pessoas. Não tem razão nenhuma para você ter um mandato se não for para servir a sociedade, servir as pessoas. Perfeito. O que a gente fala sempre aqui, aproveitando a sua fala, é que, primeiro, a política é importante, sim, na vida de todo mundo. Queira ou não queira, onde a gente estiver, em família, no trabalho, a gente faz política o tempo inteiro. Não é política partidária, né? E uma outra coisa que a gente repete o tempo todo aqui, para as pessoas que veem a gente, política não é futebol. Então não torça para partido, não torça para pessoa, torça para aquele candidato que você elegeu, realizar aquilo que ele prometeu. E se não prometeu, e se não cumpriu, vai lá e cobra, né? Sim. E aí a conexão aqui do Despolitizando é essa, né? O doutor Maurício, faz um belo de um trabalho nessa questão de identificação de pessoas. Inclusive, a gente acompanhou quando o senhor esteve lá no Rio Grande do Sul, fazendo a identificação lá, ajudando, né, na identificação dos corpos lá daquela tragédia, né? Então, isso para a gente aqui, o entendimento é que é uma política social muito importante. Conta para a gente um pouquinho como é esse dia a dia e como é que foi lá, principalmente na tragédia lá do Rio Grande do Sul. Igor, é uma satisfação estar aqui com o nosso eterno deputado, Ramalho. O Instituto de Identificação, ele completa esse ano 117 anos. E através da sua história, ele participou nessa identificação humana da maior parte das grandes catástrofes que nós tivemos aqui no Brasil. Nós já ajudamos em vários dos eventos, né? Tivemos eventos grandes e não poderia ser diferente a gente prestar a nossa ajuda ao Rio Grande do Sul. Então, foi uma das primeiras equipes que chegou da necropapiloscopia, foi a nossa lá no Rio Grande do Sul, graças à Força Aérea Brasileira, que conduziu a nossa equipe até lá. Mas, enfim, esse é um trabalho super importante. As pessoas acham que o documento de identidade, que é, de verdade, a prova da cidadania, né, das pessoas, o documento de identidade civil, ele só deve ser tirado quando você vai buscar um passaporte, quando você vai fazer uma transação comercial, mas de verdade é fundamental justamente nesses momentos. A gente não está livre dessas grandes catástrofes. E não precisa ser uma grande catástrofe. Um ônibus que vira escolar, né? Nós tivemos recentemente a Marcha para Jesus. Quantas pessoas se perdem ali, quantas crianças se perdem. E uma das dificuldades que a gente tem numa catástrofe é que justamente as crianças só deixam para tirar o seu documento de identidade quando vão tirar a habilitação, passaporte, quando vão viajar. E é fundamental ter essa identificação,
porque é nesse momento que a gente consegue auxiliar, né? Não só uma vítima fatal, mas às vezes as vítimas que vão para os hospitais. No caso lá de São Sebastião, as pessoas que perderam tudo, em 10 dias nós emitimos 1.200 RGs, para aquele que precisava receber um benefício, para aquele que tinha, às vezes, tirar um parente do IML, enfim, é a volta à cidadania, né? Então, o trabalho que os papiloscopistas e auxiliares de papiloscopia fazem no Instituto é fenomenal. Dá muito orgulho para a gente ver essa equipe, como eles são dedicados, como viram 24 horas. A gente às vezes tem que retirar, lá no Sul, eu quase que briguei para retirar uma equipe para que outra substituísse, porque eles querem estar lá, querem estar ajudando, querem estar prestando esse serviço. Fundamental. Quando o senhor falou 1.200 identidades parece que foram perdidas e para quem também não tinha. Não, a maioria das pessoas é que realmente aquilo tudo veio abaixo, aquela avalanche e acabaram... O documento foi junto. O documento foi junto, né? Não só aquelas que perderam a casa, vítima fatal, mas que perderam... às vezes está lá carregando a mochilinha com o documento e naquela avalanche ficou sem a mochila dela. E também para aquelas pessoas que ainda não tinham tido oportunidade de ter o seu documento ou que perde. A gente cuida e perde o documento, né? Imagina um morador de rua. Então, por exemplo, na época da pandemia, o Instituto de Identificação ficou 24 horas trabalhando, né? E naquela época, deputado, nós tínhamos que... A Covid era a morte, pegou Covid e morreu. Nossos funcionários ficaram lá, voluntários, arriscando a se contaminar para aquelas pessoas, moradores de rua, terem condição de receber um benefício, receberem uma ajuda. Pelo menos saber quem é, né? E saber quem é. O Estado saber quem são. Recentemente nós tivemos uma senhora que estava no hospital, 102 anos, e a imagem é impressionante de ver a alegria dela segurando o documento dela, porque ela voltou a ter um nome, ela voltou a ser alguém, né? Com 102 anos. Olha que coisa. É impressionante, né? E essa questão, a curiosidade do papiloscopista. Não deve ser um trabalho fácil, porque ainda deve ter bastante documento antigo, dependendo da idade da pessoa, né? Tem coisa ainda no universo do papel, né? Nós aqui em São Paulo estamos numa era, como a maioria dos estados, numa era digital, mas a gente ainda tem fisicamente tudo aquilo. Só para que os nossos telespectadores aí consigam entender, nós temos 70 milhões de prontuários. Cada prontuário junta uma série de documentos. Certidão de nascimento, casamento, enfim, desquite, título de eleitor. Então, um prontuário civil, ele tem aproximadamente 10 documentos. Nós temos 70 milhões de prontuários civis, né? Então, é um volume imenso. Grande parte disso já digitalizado, mas até por força de legislação a gente precisa manter isso, né? E por que nós precisamos manter isso? Então, porque é o estudo histórico de papel, do tipo de tinta, da grafia, e muitas vezes as pessoas nos procuram que querem tirar uma dupla cidadania. Então, eu preciso ir buscar lá no prontuário quem é o pai, quem é o avô, né, etc., a família, para dar origem a isso. E a gente pede uma certidão, né? Então, é um volume extremamente grande. Antigamente, era tudo manual. Então, a pessoa colhia aquela planilhinha da identificação. Se tem uma fórmula datiloscópica, né? Nós temos 4 figuras, que é o arco, presilha interna, presilha externa e o verticilo. E cada uma a gente dá um número. Então imagine que a minha fosse 1, 2, 3, 1, 1. Com esta fórmula datiloscópica, os papiloscopistas colocavam aquela ficha numa gaveta, numa máquina, numa mesa grande, e tinham milhares de fichas. E quando precisava identificar alguém, eles conseguiam descobrir. É um trabalho incrível, né? Hoje a gente conta com um sistema que é o AFIS, né? É o Automatic Fingerprint Identification System, que é aquele programa usado pelo FBI, usado em vários países do mundo, que vão buscar ali naquele acervo todo quem seria a pessoa. Mas mesmo assim, não é que nem televisão, não é o CSI, ele não dá 100% ali. Ele vai listar 20 pessoas que têm aquela impressão digital o mais próximo possível. Aí, Amália, a gente precisa do papiloscopista, do profissional, do policial, que vai falar, bom, com essas características aqui, pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, aí ele vai buscar identificar que Antônio é Antônio, José é José.
E é 100% ou próximo de 100%? Não, nós temos tido 100%. Estando no banco de dados nosso, estando na nossa base, 100%. Mas muitas vezes a pessoa vem de outro estado. Agora, no caso dessa calamidade, né, desse acidente terrível aí com o avião da Voipass, nós temos 62 vítimas fatais. Só 20 do estado de São Paulo. Então aí vem aquele intercâmbio, aquela cooperação com os outros institutos de identificação. Nós temos uma parceria muito grande com os institutos e mesmo com a Polícia Federal. Então a gente vai buscar nos estados o correspondente. Aí eles nos enviam essa ficha e aí a gente consegue identificar e saber quem é aquela pessoa. Por isso esse tempo maior para dar o resultado de quem é, né? Muitas vezes, no caso, por exemplo, de um acidente, né, aéreo, há o incêndio, né, o fogo, e aí há a carbonização. Então, nem sempre a gente consegue, por vários digital. métodos, conseguir essa impressão digital, e aí vai ou por arcada dentária ou por material biológico, que é o DNA. Mas, nesse caso, nós tivemos um sucesso bastante grande, porque 47 das vítimas nós conseguimos coletar, de alguma maneira, a impressão digital dele. Né? Perguntar aqui para o Ramalho, essas suas caminhadas, porque em campanha e depois dia a dia também de político na cidade e também pelo sindicato, o senhor deve ver bastante pessoas que não tem registro, que não tem uma identificação, que ainda não tem um RG, até por, de repente, vir de uma outra cidade, de outro estado. Como é que é essa situação geral das pessoas aqui no estado de São Paulo, que o senhor vê? Olha, Igor, o doutor Maurício explicou e ainda existe, principalmente se você vai aí para o Acre do Norte, Amazonas, né? Pega toda aquela área aí. Tem pessoas que ele não consegue ir para a escola porque ele não tem um documento, não tem um registro, né? Não tem um registro de nascimento, entendeu? Nós temos várias situações. Então, esse trabalho de identificação, ele é importantíssimo. Você imagina o cara que não foi registrado, nem sei se ele faz parte dos 10 milhões de pessoas que tem no Brasil, né? E isso é uma situação que a cada dia agora com a evolução das novas tecnologias, talvez a gente precise ampliar mais. Quer dizer, não é muito fácil fazer isso, quando você viaja 5, 6 dias lá no Amazonas para chegar onde tem gente que não tem luz, que não tem água, que não tem instrução, que não tem escola, né? Mas o importante é que o Brasil comece a andar para a gente ter isso em todos os recantos do país e que nossas pessoas possam ter nome, pai, endereço, né? E que elas existem, porque sem documento elas não existem. Mas aqui na cidade de São Paulo ainda tem bastante, eu acho que ainda tem bastante pessoas ainda que vivem nessa situação sem identificação, por não ter tirado ainda. Perder o documento é uma situação, mas não ter nunca tirado, ser um primeiro registro, ainda temos na cidade de São Paulo essa situação? Igor, a gente vai dar um dado, parece um dado, né, superlativo, mas são 25 mil RGs expedidos todos os dias em São Paulo, né? E desses 25 mil, pelo menos 1.500 a 1.800, todos os dias são primeira via do documento. Primeira via por quê? Ou porque veio de um outro estado, veio residir em São Paulo, mas ainda nós temos bastante gente que já tem idade avançada e que é a primeira vez que está se identificando, né? Ainda é a realidade do Brasil. Lógico que isso tende a ser diferente. Hoje, numa maternidade, por exemplo, você desce, já lá embaixo já tem um cartório, esse cartório já faz a certidão de nascimento, já recebe um número do CPF, que será o futuro, né? A carteira de identidade nacional já está implantada, nós já temos aqui no estado de São Paulo pelo menos 300 mil expedidas, mas isso é a realidade Brasil. Então ele já sai com o número do CPF, que será um número único a partir de 2032. E agora nós estamos fazendo nós estamos trabalhando num projeto, uma POC, como chama, junto com um dos hospitais de São Paulo, aonde a gente já vai tender que a criança já saia com a carteira de identidade ali. Já com o documento emitido? Já com o documento emitido. Não só mais com a certidão de nascimento? Não só mais com a certidão, mas com todo aquele registro civil daquela pessoa, né? Com todos os dados biométricos dela.
Em 8 anos tem, em 32, essa... 32 nós temos um único número. Hoje você tem um número para carteira de identidade, para carteira de motorista, para o título de eleitor, PIS, PASEP, Sei bem. Escola, certificado militar. A partir de 32, título de eleitor. Isso, todos os números serão indexados pelo número do CPF. E isso, com certeza, ajuda bastante, até na questão de identificação, né? Até na questão da segurança da identificação. Porque hoje a gente encontra muito, e lá no Instituto de Identificação nós temos a primeira delegacia de crimes biométricos do Brasil, de tantas fraudes, né, que nós encontramos, que a pessoa tem 4, 5, 10 títulos de eleitor, 6, 7 carteiras de habilitação, 27 carteiras de identidade, que ela vai em qualquer estado, né, até muito pouco tempo, 2 testemunhas num cartório, emitir a certidão de nascimento, vou lá e tiro a minha carteira de identidade com o nome que eu quiser ou que as testemunhas falarem que eu tenho. Então, isso a tendência é realmente ser muito reduzido em breve, né, e acabar. Isso ajuda bastante a população e ajuda também a polícia na identificação de fraudes, né? Até na própria transação comercial. Você vai fazer uma transação comercial, apresenta um documento e, de repente, todos aqueles dados são falsos, né? Então, é importante até para isso, né? Agora, falando um pouquinho da história em relação aos documentos que já existiam no papel. Curiosidade. Conta pra gente a curiosidade sobre o Senna. Essa curiosidade é muito interessante. E eu quis saber porque, enfim, o senhor conta aí que eu achei muito bacana. O ano passado, nós completando 116 anos, foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa recebeu prestar uma homenagem a esses excelentes profissionais, né? Nós temos profissionais lá que estão há 50 anos no Instituto de Identificação. Já poderiam ter aposentado há muito tempo, mas permanecem lá. Então, para homenagear essas pessoas, foi feita uma solenidade na Assembleia. E aí nós fomos separar uma série de fichas cadastrais lá, de identificações civis, de personalidades, até para mostrar lá para o público que foi à Assembleia o que o Instituto faz, né? Então, separamos algumas fichas lá de, enfim, Ulisses Guimarães, Pelé, Hebe Camargo, enfim, de personalidades. E surgiu lá o Ayrton Senna. E quando colocaram lá aqueles prontuários todos separando, um dos papiloscopistas meus lá olhou do outro lado da mesa e falou: nossa, olha, Senna. Eu falei: você não conhece o Ayrton Senna, nosso herói? Ele falou: não é isso, olha o polegar esquerdo do Ayrton Senna. O que tem o polegar esquerdo? Ele tem uma figura, uma forma datiloscópica que é chamada de verticilo sinuoso, que é absolutamente o S do Senna. Então, o nosso herói nasceu com a marca de nascença, o S do Senna. Impressionante, né? Impressionante como as coisas já são escritas. O senhor viveu isso na sua vinda para cá lá do norte. Quando o senhor chegou em São Paulo, o senhor teve que fazer uma identificação aqui, eu já tinha lá. Como é que foi? Conta um pouquinho a sua trajetória de vinda para cá, quando o senhor saiu lá do norte do país, norte e nordeste, e veio ser quem o senhor é hoje aqui em São Paulo. Olha, Igor, eu realmente nasci nas quebradas do sertão paraibano, né? Assim, uns 3 dias de jumento para não ter gente civilizada. Aí eu tenho um amigo que disse: Ramalho, aqui jumento não anda nada, né? Mas o sonho de todo nordestino, e principalmente no período que eu vim, em 1968, nós estávamos aqui no milagre econômico, né? Essa semana nós perdemos aqui Delfino Neto, foi um dos grandes economistas que atuou muito nesse desenvolvimento do milagre econômico, né? Então o sonho do nordestino, até porque na época não tinha emprego, era vir para São Paulo ou Rio. Eu escolhi vir para São Paulo. E eu fui um dos que vinha de ônibus, né? Porque a maioria vinha de pau de arara. E me arrependi porque eu não vim de pau de arara, porque o pau de arara vinha uns 4, 5 dias, ele quebrava menos. O ônibus quebrou sei quantas vezes, demorei 17 dias para chegar aqui, né? 17 dias? Eu achei que demorasse mais de pau de arara. Pois é, mas aqui quebrava muito, né? Eu tive uma situação que eu vim num ônibus que era de um parente nosso, um primo nosso, né? Tinezinho da Mutuca, né? Meu tio, né?
E ele era um cara sistemático, semi-analfabeto e tal, e tinha um motorista chamado Simval. Então, quebrou o ônibus lá na Bahia, num pedaço lá, longe pra caramba, aquele deserto. Ele tinha que esperar uma carona para ir comprar a peça, que era o disco de embreagem. E o Simval falou, Nezinho, seu Nezinho, o senhor vai lá e compra um disco, mas compra do bom, né? Leva aqui e tal, né? Estava quebrado na estrada, tinha que ir lá na cidade comprar, voltar para instalar. Demorava 3 dias só para isso, né? Estou fazendo conta. Pois é, mas essa situação de Nezinho, então o cara deixou ele na carona, falou, aqui tem uma cidadezinha, você vai lá por centro, pergunta onde tem uma casa que vende disco, e lá o senhor compra. E ele chegou, perguntou para alguém, falou, onde é que tem uma casa que vende disco aqui? Né? Ele falou, subindo aqui, deu o endereço. E chegou lá e ele falou, qual é o melhor disco que você tem aí, né? Ele falou, Asa Branca com Luiz Gonzaga, né? Quanto que é? Deu o preço, falou, me dá 30. Esse meu motorista é ladrão, né? Esse cara disse que era uma fortuna, não é isso? E ele tem com o pacote de... 30 discos do Asa Branca. 30 discos da Asa Branca. Quando chegou lá, nossa, o Simval quebrou aqui. Nezinho, é disco de embreagem, Nezinho. O que é isso? 3 dias Isso aqui depois... é de músico, né? 3 dias depois para poder ir lá comprar o disco. Porque tem um agravante aí, né? Isso foi em 1968. 68. Então. Mas eu cheguei em São Paulo, Igor, a rodoviária era ali na Baixada do Glicério. Depois é que mudou para Luz, depois lá para Santana. Né? E ali tinha, na época, o pessoal que ficava selecionando quem chegava do Nordeste para trabalhar em algum lugar. Né? Quem tinha onde morar, ia para as fábricas, para a indústria. O ABC naquela época estava bem desenvolvido, muita indústria, para o comércio, para outras áreas. Quem não tinha, ia para a construção civil, ia para a obra. Foi o meu caso. Eu não tinha onde morar. E a primeira obra que eu fui trabalhar foi ali na Avenida São João, em frente ao Paissandu, ali no Largo do Paissandu. Até hoje aquele prédio não é habitado. Aquilo era, na época, a construtora Severo Vilares, mas era do grupo da Rua Vitória, né? E eu fui trabalhar ali, me apresentaram. Você imagina, eu nunca tinha chegado numa cidade grande, né? Nunca tinha visto um prédio sequer. Vem da roça, roça não tem nem estrada. Tem nem 2 andares, né? Não, nem de um andar, né? Porque lá é roça feita de tábua de madeira, o doutor Maurício conhece bem como é que funciona, né? Feita de barro mesmo. Né? E me levaram para falar com um mestre lá, era seu Vicente, um espanhol, né? E aí o Vicente já percebeu que eu devia ser um cara da roça, matutão, né? Ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, limpar mato. Ele falou, mas aqui não tem mato para limpar, né? Que é outra coisa. Mas aqui cada profissional tem que trazer uma ferramenta. Né? No caso do circo vai ser servente, vai ser ajudante, você escolhe uma pá ou uma enxada. Enxada eu sabia, acostumado, né? Pá, nunca tinha ouvido falar. Aí fui na quinta, na sexta, perguntei onde é que eu posso comprar uma enxada. Aí falaram, lá, Casa da Boia, França de Abreu, né? Fui lá e fiz quase igual o Tinezinho. Eu falei, me dá a melhor enxada que você tem aí. Ainda era enxada de 3 libras, né? E cheguei lá, o pessoal falou, pô, mas isso não é enxada de mexer com concreto, mas tudo bem, fica aí. Aí fui trabalhar na segunda-feira e o profissional lá chegou e falou assim, menino, vai por aí e me traz uma jirica aqui, ó. Falei, caramba, jirica na obra, né? Eu fui andando e vi uma corda, peguei uma corda, né? E saí andando, acho que passou uns tempos, ele foi atrás de mim. Porra, cara, não achou a jirica? Eu falei, a corda eu achei, mas a jirica não. Ele falou, o que é jirica na sua terra? Aí quando eu expliquei que era um burro e tal, não, meu filho, não. Que é um negócio de carregar concreto, né? Foi lá me explicar direitinho, né? Agora que eu entendi, a corda era para laçar o jirico. Para laçar o jumento lá, né? Essa era a intenção, né? Agora eu entendi, mas, rodou com essa corda, hein? Pois é. Mas isso ficou na história, porque daí, lógico, eu ainda sou registrado na mesma empresa. A empresa quase nem existe hoje. Né? Mas eu fiz toda uma carreira na empresa, de servente, a várias áreas de profissões, carregado, mestre de obra, fui diretor da empresa. E o destino me levou, depois eu vim para o sindicato, até porque eu sempre fui muito trabalhador, mas muito encrenqueiro com as coisas que eu acho que tem que ser certas, né? Tanto é que eu acho que eu nunca fui demitido da empresa, todo dia tinha um pedido de demissão. Aí chegava lá no dono da empresa, falava, não, esse cara produz mais do que todo mundo. Então, ele é criqui, mas ele produz. O que interessa para nós é grana, está certo, né? É ganhar dinheiro, né? E isso fez com que eu acabei ficando sócio do sindicato, participando um pouco do sindicato.
Em 1973, o sindicato teve um prédio que foi inaugurado pelo ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, né? E eles escolheram 2 associados para dar uma placa para o ministro. Um é um colega que morreu comigo, 112 anos, e eu, na época, que tinha 20 e poucos anos de idade, eu cheguei aqui com 18 anos, né? Em 73 eu tinha 23 anos de idade, né? E ali, enquanto o presidente conversava com o ministro, outras autoridades, tinha uma senhora, e ela começou a conversar comigo, viu? Eu era magrinho, aquela 23 anos, parecia uma criança mesmo, e falou: qual a dificuldade que vocês têm aqui nos canteiros de obra, né? Falei: muitas. Porque não tem bota, não tem capacete, não tem cinto de segurança, não tem comida, não tem nada, a pessoa mora aí. É um trabalho análogo à escravidão. E ela me disse: olha, nós vamos procurar fazer alguma coisa para o trabalhador. E uns 2 anos depois, eles nos chamaram para criar a lei do PAT, que era o Programa de Alimentação ao Trabalhador. E em 1977 criaram a primeira NR18, que era a norma de segurança, né? Então, eu acabei se tornando com bastante destaque nisso e fez com que hoje a Constituição Civil, muita gente tem orgulho de trabalhar na Constituição. Brigando pelo que era justo e pelo que era necessário, né? Ele foi passo a passo, mas justificando sempre. Eu sempre fui para o lado de justificar a razão, não porque eu tenho o direito disso, né? Eu, quando defendi a alimentação no canteiro de obra, eu falei: olha, se o senhor investir em alimentação, o trabalhador vai produzir muito mais, com muito mais qualidade. Vai se acidentar menos, e o acidente custa caro para o Estado, né? Em todos os sentidos. No trânsito também, mas no trabalho mais ainda, né? E fomos criando as condições para que as pessoas gostassem mais da família, juntassem a família. A ponto que eu acabei, numa negociação em 1995, foi a nova NR18, eu avançando muito para realizar um sonho meu, que era acabar com o alojamento de canteiro de obra. Aquilo é um trabalho análogo à escravidão. E nós éramos 9 que participavam desse conselho. Era 3 representando as centrais, e 3 representando o governo federal e 3 representando os empresários, né? E isso já tinha avançado praticamente de 90 a 94, que a NR entrou em vigor em 1995, né? E um dia um empresário do Rio de Janeiro, já falecido, né? Antônio Carlos Gomes, o irmão dele é desembargador em São Paulo aqui, aliás, gente muito boa, né? Ele me chamou e falou: Ramalho, é impossível a gente aprovar alguma coisa se nós não tivermos um tempo. Eu falei: tá bom, doutor, o que o senhor acha que podiam fazer? Obras que estão começadas têm até 3 anos para implantar. Obras vão começar 1 ano, que é para poder colocar isso no custo. E ele falou: e isso, nós vamos criar uma condição que vai resolver o teu problema de acabar com o alojamento. Porque nós vamos aprovar que pode ter alojamento no canteiro de obras, mas tem que ser colchão com 10 centímetros, 30 de densidade, fronha, travesseiro, ventilação. Sai mais barato mandar para casa. Escambau, lógico. Provado saiu, o cara falou: hotel de 5 estrelas, acabei com o alojamento, sem precisar estar brigando, porque nem o trabalhador queria que acabasse, nem o patrão também queria, porque segurava esse pessoal lá. Então essa foi a minha caminhada. Logo em seguida conheci um primo aqui que era vereador, depois foi cassado. Vereador já é eleito deputado, ele foi o Fausto Tomás de Lima. Ele assumiu na Assembleia Legislativa 15 de março, dia 16 ele fez um discurso, foi cassado pelo AI-5 e depois cassado com 2 S com 7 dele, né? Cassado dos direitos políticos e cassado também pela polícia, né? Mas a gente foi andando e acabei se tornando até deputado e a gente continuou aí, não só nisso, mas projeto hoje nós fazemos parte da ICM, Internacional da Construção e da Madeira, nós estamos em 132 países, né? Eu fui eleito ano passado lá em Genebra, né? Na Suíça, para presidir um núcleo da Europa e América do Sul. Quer dizer, com 75 anos não era para estar mais envolvendo nada disso, mas acho que tem coisa também que é o destino, né? Então, enquanto a gente tiver saúde, vamos caminhar fazendo. Não dá para parar, né? Pelo contrário, o senhor tem bastante para fazer. E o senhor caminhou bastante pelas ruas da cidade, né? Conhece bastante São Paulo por baixo. E aí eu sei que o doutor Maurício conhece bastante São Paulo pelo ar. E o senhor também foi comandante de aeronave, né? Qual foi a aeronave? O Pelicano, né? Os helicópteros Pelicano. Caminhei muito pelo chão também, viu? Não, eu imagino que sim. Eu imagino muitas horas de ronda em viatura, né? Nesses 47 anos de polícia.
mas eu fui um dos precursores do serviço aerotático, dos helicópteros, né, na segurança pública. Fiquei bastante tempo lá, fiquei 7 anos iniciais, depois fui seguir carreira, continuar a carreira, e quando eu deixei a Delegacia Geral de Polícia, eu voltei para o aerotático, fiquei até o ano passado lá com o piloto. E lá também tem um lado, né, que além do lado de polícia, porque assim, quando as pessoas precisam de socorro, ligam para a polícia. Sim. Quando a polícia precisa de socorro, liga para a Divisão de Operações Especiais, do qual o helicóptero faz parte. Mas a gente tem também o transporte de órgãos, o salvamento, então também tem esse lado. Não tem só o lado da segurança, mas tem o lado Isso. da ação de modo geral. Que a gente volta para casa e fala, ajudei alguém. Então isso, né, é maravilhoso. Né? Bacana. E aí os dois, eu estou no meio de duas pessoas que conhecem muito bem a cidade. E eu vim de fora, né? Eu estou há 24 anos aqui. Uhum. Também conta um pouquinho para a gente da parte da SWAT, que o senhor é instrutor da SWAT, foi instrutor, ainda é? Isso foi quando nós começamos os grupos de operações especiais, né? E aqui em São Paulo iniciou-se com o GAT e o GER, GAT da Polícia Militar, o GER da Polícia Civil de São Paulo, e nós íamos assim, com a cara e com a coragem, né? Com a raça, né? O que um passava para o outro. E lógico que os departamentos de polícia nos Estados Unidos, quase todos eles têm uma equipe de SWAT, que é o Grupo de Armas e Táticas Especiais, que tem treinamento, tem pesquisa, tem desenvolvimento, né? Fazem teste com tudo que tem de mais moderno no mundo. E veio aquela vontade de ir para lá e tentar trazer isso para cá, para o Brasil. Então, em 1988, eu fui fazer o curso de SWAT lá, sobrevivi, né? Não bati o sino lá. E... Sobreviver significa não bater o sino porque e sair antes. são 600 voluntários, 60 alunos começam, nós terminamos esse curso em 12, né, para ter ideia. E aí eu queria trazer a SWAT para cá para treinar os nossos grupos. E os instrutores falaram, tá bom, a gente vai, mas a gente, até problema de idioma, de tudo isso, nós precisamos de um instrutor aqui que seja a ponte. Vem fazer o curso de instrutor aqui. Aí sobreviveram 6, né? Então, até hoje, depois, isso é um intercâmbio, muitos anos eles vieram para cá, os anos que não vêm a gente manda a equipe para lá, e eu tenho orgulho aí de botar a bandeira brasileira lá, porque até hoje, no Departamento de Polícia de Miami, eu sou o único não-americano credenciado como instrutor de operações especiais. Muito bom, aliás, Parabéns. excelente, parabéns. Isso dá um diferencial danado até para a nossa polícia, né? Não, com certeza. E o que a gente vê, né, que muitas vezes a polícia, a gente sempre quer, lógico, melhor equipamento, a melhor condição, a melhor instrução, o melhor intercâmbio, mas o nosso profissional é muito bom, né? Reconhecido inclusive fora, né? Que às vezes, muitas vezes, falta todo aquele equipamento, toda aquela estrutura, né, que você tem em alguns países, mas o nosso profissional é muito bom. Dá muito orgulho para a gente. Olhando de fora, né, a percepção que eu tenho também é que existe um desrespeito muito grande do povo de um modo geral. Na verdade, eu não diria nem desrespeito, né? É um preconceito com o policial. E aí parte do princípio que a policial é força bruta. E aí eu acredito que isso seja um impacto grande no dia a dia de um policial, né? Porque eu acho que houve num determinado momento da nossa história, a polícia acabou intervindo em determinadas ações pela situação política do país, enfim, pelos atos institucionais e etc. e tal. E isso teve um afastamento da população com a sua polícia. O policial, ele não veio de Marte, ele não caiu de paraquedas do céu, ele é do seio da sociedade, ele faz parte da sociedade. Ele também chora, ele sente frio, ele sente calor, ele tem sentimentos, ele tem filhos, ele tem família. E as pessoas acham que a gente é um ser extraterrestre, né? Que tem uma bola de cristal, que simplesmente com essa bola e com uma capa de superproteção consegue estar em cada local, em cada esquina, atrás de cada cidadão. Então nós precisamos o quê? Que haja uma proximidade da sociedade conosco, né? Que a gente seja bem treinado, bem informado, bem escolhido e que tenha condições de trabalho adequado, né? E houve um momento que isso se desvinculou.
e a gente sente muito. Mas as pessoas, não importa a sua religião, diante do perigo, o que as pessoas clamam por quem? O que elas falam? Ai, meu Deus. É o primeiro momento. É verdade. Mas ele não é católico porque, ai, meu Deus, mas ele fala em Deus. Segundo momento, ele chama a polícia. Passado o perigo, ele esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Isso não pode mais acontecer. E às vezes ele lembra primeiro da polícia, né? Às vezes primeiro da polícia até. Então, isso não pode acontecer. Os policiais estão 24 horas arriscando seu bem maior, que nenhuma outra profissão faz, que é a própria vida, em defesa de quem sequer conhece. Nós fazemos isso dioturnamente, com muita alegria, e de repente a gente é tratado de uma maneira diferenciada. É lógico que nós temos bons e maus profissionais em qualquer área da sociedade. Né? E aí a gente tem que extirpar esses maus policiais. Mas é em todos os lugares. O que não pode é institucionalizar isso. Né? Não pode generalizar. Generalizar. Todos são assim, né? Exato. E aí eu levo bastante isso. Aí é um dos grandes motivos do Despolitizando é esse, porque eu faço o mesmo paralelo com a política, né? Porque o político, de um modo geral, também é dito como os piores adjetivos. São piores ainda do que o da polícia, né? E aí o Despolitizando nasce porque eu sempre quis saber o que leva um homem com a história que o senhor tem de desafios profissionais, grandes desafios, criar tudo que o senhor criou durante o seu tempo de profissão, entrar no universo político, né? Se tornar candidato e se tornar deputado e de novo agora pré-candidato. Essa é uma curiosidade pessoal que eu sempre tive. Olha, é de servir, o político é para servir. É claro que, como na política também é assim, né? O cara fala, pô, chegou aí um político e esconde a carteira, né? O cara vai bater a carteira. Mas isso é a minoria, como é a minoria na polícia, como é a minoria num quadro de funcionários da empresa, né? Agora, o importante é a gente imaginar o seguinte, nós temos que pensar duas coisas que escolher na vida, né? Quem tem vocação escolhe a carreira de polícia, como escolheu, né, aqui o nosso grande delegado, grande policial, que também é para servir, para defender a sociedade, né? Outros escolhem ir para o grupo do crime organizado, do PCC, né? Outros escolhem para ser político, para servir, e outros para fazer trambique, né? O importante, eu acho que a gente chama a atenção, é que a sociedade possa começar a estudar isso, para ele saber identificar quem é o bandido e quem é o cidadão. Eu acho que qualquer candidato, é importante que e você faça isso, inclusive comigo, quando tiver a minha documentação, verificar quantos processos o cara respondeu, né? Como é que é a vida aí do cara, como é que é a vida dele com a família, né? Porque o político vai ser para a sociedade o que você é para a família. Se você é um bom pai, o filho tem orgulho de falar assim, olha, eu aprendi muito com meu pai, eu aprendi, papai, apesar de não saber ler e escrever, morreu com quase 90 anos, né? 89 anos e 11 meses, faltava um mês para completar 90 anos, mas foi um grande exemplo, eu sempre tive muito orgulho do meu pai. E eu acho que essa coisa do dia a dia que a gente às vezes precisa divulgar mais para a sociedade. Quer dizer, em vez da gente ficar criticando a polícia ou criticando a justiça, quer dizer, nós descemos o pau, não concordamos, mas instituições são poderes separados, né? É importante que a gente discuta para ir para lá pessoas que realmente possam honrar aquilo que ele está fazendo. Agora vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que não vai um bandido para lá, que vai realmente um profissional com integridade. Vai ser vereador, vai ser senador da República, vai ser governador, vai ser prefeito, que a pessoa escolhe alguém que tenha responsabilidade com isso mesmo. E no dia a dia, o Geraldo Alckmin me disse uma vez o seguinte, foi, Ramalho, eu quando inventei e pensei em ser vereador, fui falar com meu pai. Eu fazia medicina, estava estudando ainda, né? E meu pai era veterinário. E aí eu fui consultar, ele falou, filho, mas você tem certeza que você quer seguir a carreira política? Eu gostaria e tal. Então tá bom, se você tem certeza disso, saiba que você vai ficar pobre pelo resto da vida. Se você quer ficar rico, vai ser um empresário, montar empresa, procurar ganhar dinheiro. E o Geraldo, eu acho que é um desses exemplos. O Geraldo mora no mesmo apartamento, 40 anos, 90 metros quadrados, né?
Quer dizer, abrir mão de aposentadoria como governador, como deputado, como prefeito, como tudo, e aposentado pela iniciativa privada. A ponto que, de vez em quando ele perde mandato, a gente tem que ajudar, né? Ele, quando perdeu as eleições aí em 2018, nós temos que arrumar lugar para ele dar aula. Eu levei ele para os canteiros de obra para fazer palestra, né? Para motivar ele um pouco e também ganhar um dinheirinho, né? Ajudar a pagar a conta, né? A gente... É um prazer ter o exemplo de vocês aqui, porque fica essa informação que os dois passaram, que assim, e a gente sempre repete aqui, antes de falar qualquer coisa, e agora também de um policial, procura saber quem é, né? Não leia uma notícia simplesmente e multiplique essa notícia. Vai saber se ela é fake, se ela é verdade, se é fato. Às vezes uma vírgula muda tudo, e aí a gente está vivendo um mundo muito esquisito, né? Esse mundo que todo mundo fala a verdade, mas ninguém vai buscar a verdadeira, a verdade de fato, né? E aí a gente fica multiplicando fake news. Honrado em recebê-los aqui, adorei as histórias e deixo para vocês a câmera para vocês falarem com as pessoas que estão ouvindo vocês. Fique à vontade, pode começar com o Dr. Maurício. Vamos lá, obrigado, Igor. Obrigado por nos receber aqui. É uma honra estar no nosso eterno deputado. E aí está o exemplo que vocês precisam ter de que a gente consegue ser tudo. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos, buscar os nossos sonhos, mas lutar e trabalhar por aquilo. E não botar a culpa em N coisas e dizer que é um ente da sociedade, né? Um resquício da sociedade e justificar, às vezes, muitas vezes, né? As coisas que as pessoas cometem para dizer que é um coitado da sociedade. Não, a gente pode ser tudo e está aí o exemplo do nosso deputado. Mas eu queria deixar para quem nos assiste a importância, mais uma vez, de ter a sua identidade civil, principalmente para as suas crianças. A gente não está livre de um acidente de ônibus, de uma ação qualquer, num show, perder. O segundo maior crime do mundo, Igor, não é o que a gente pensa, às vezes, o armamento, né? O maior, lógico, é o tráfico de entorpecentes. Mas, deputado, o segundo crime no mundo hoje, em volume, é o tráfico de seres humanos, órgãos e crianças. Então, nós precisamos proteger as nossas crianças. Então, é muito importante. Temos 400 postos no interior do estado de São Paulo. 176 são nossos, do Instituto, os demais são com o nosso grande parceiro, o Poupa Tempo. Então, vá a um poupa-tempo ou vá num posto nosso, mais próximo da sua casa, tire o documento da sua criança, porque isso, de uma certa maneira, vai protegê-la aí num futuro, viu? E quando passar por um policial, fala bom dia, boa tarde, obrigado pelo seu serviço. Nós estamos aqui para servir e proteger você. Muito bom. E eu assino embaixo, viu? Sr. Ramalho. Ivo, agradecer aí a VEM TV, a toda a tua equipe, dizer da alegria de estar aqui num debate com uma das maiores autoridades do mundo policial, que é o doutor Maurício Freire, também político, apesar que ele está dizendo que não quer mais, mas acaba... Chega uma hora que não vai volta, querer, né? alguém vai colocá-lo lá, né? E ele não vai ter condições de dizer não. Mas eu acho que o telespectador ganhou muito com essa experiência do Dr. Maurício Freire, de inclusive fazer esclarecimento da importância da identificação. Ele mexeu aqui, falou aqui com uma coisa que mexe com todos nós, que é o tráfico de órgãos, de crianças. Infelizmente tem no mundo, mas eu acho que nós precisamos cuidar da nossa casa, que é o Brasil, e acho que cada cidadão precisa se preocupar muito para acompanhar isso e ajudar a fiscalizar. Né? Porque às vezes a polícia é pouco. São Paulo precisava de muito mais policiais, né? E eles acabam fazendo milagre porque você tem que fazer tudo isso e todo mundo depende da polícia, quer dizer, o promotor depende do que o delegado faz para mandar para ele, que investiga, né? O juiz julga dentro, em cima de um processo que o delegado fez, né? E os esclarecimentos na área, principalmente do serviço de investigação, se não é a Polícia Civil, nós vamos ter muita dificuldade, né? A importância da preventiva, da Polícia Militar, que é ostensiva, sem problema nenhum.
mas sem o serviço de inteligência fica muito difícil de esclarecer muitos crimes. Então, grande alegria estar com o senhor, doutor Maurício Freires, que o senhor leva um abraço para a família, o senhor que é um bom pai, o senhor que é um bom amigo, que acaba sendo o pai dos filhos orgânicos, mas também dos pais que a gente adota pelo meio do caminho, né? E eu não tenho dúvida que muita gente te considera como pai, mesmo o senhor sendo um jovem ainda. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nós é que agradecemos, Igor. Parabéns pelo trabalho aí, pelo programa aí, levando as pessoas aí informações importantes. Muito obrigado. Prazer estar consigo, deputado. Isso é igual.